Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Professor, vamos conversar porque o nosso ouvinte não pode ficar a ver navios sem a sua coluna, professor Dionísio da Silva. Bom dia. Bom dia, querido Rodolfo. É uma alegria ter você aqui de volta para a gente fazer essa conversa. Bom dia, Vinícius. Quem mais está aí, Rodolfo? Estou vendo só assim mesmo. Marcos Lacerda está aqui. Olha, ontem eu contei uma historinha pro Lacerda. Desculpe, Rodolfo. Medindo a audiência incrível da Band News, né? Eu peguei um Uber e disse, olha, vamos no lugar tal, meio de transporte aí. O sujeito disse, o senhor é o professor Dionísio, tem a voz igual a dele. Olha, eu já avisei o Lacerda. Convenhamos, né, professor Dionísio, que com o seu sotaque e esse vozeirão, não é qualquer um que entra no táxi ou no Uber, né, no caso foi no Uber que você falou, né, entra lá e fala e passa despercebido, né? Você é realmente alguém diferenciado no quesito voz. Sim, mais do que isso, o brilho, a energia do professor contagiante foi rapidamente percebido. Estamos comovidos com essa declaração de vocês. Eu tento, depois de 20 anos no Rio, falar como vocês, mas não consigo. Continuo torcendo pelo Internacional e assim não brigo com o Rodolfo, não brigo com o Lacerda, não sei se o Vinícius é Flamengo ou Fluminense, mas eu celebro os cariocas. Flamengo, professor. Flamengo. Mas você tá certo. Você outro dia deu um pau, não, né? Ganhou de 1-0 do time do Lacerda, do Botafogo, ele ficou triste. Agora, professor, você entrou no Uber, mas você podia ter entrado num navio também para fazer um cruzeiro, né? Você gosta de transatlântico, adora passear pelo mundo. De onde vem essa palavra navio, professor? Rodolfo, ainda bem que aqui tem quem mande e a gente vem para a pauta, porque senão a gente fica aqui com as abobrinhas de uma conversa tão deliciosa, né? Olha, primeiro eu queria saber se estão me ouvindo bem, tá tudo bem na transmissão? Alto e claro. Lá em frente. Ah, que bom. Olha, eu fiz a pauta porque eu estou produzindo um livro na Almedina sobre um fenômeno que está acontecendo, a mídia já está tendo conhecimento disso, né? Que as empresas de navegação tiveram muitos problemas durante a pandemia e agora tem cruzeiro aí para todo lado. E o jornalista Moacir Pereira, lá de Santa Catarina, que é meu amigo, meu confrade na academia, está escrevendo um livro bonito chamado Navegar é Preciso, que é tão... Deu essa canção do Caetano Veloso, antes deu estes versos lindos do Fernando Pessoa, e antes ainda, o Plutarco diz que o general Pompeu, ao embarcar trigo para levar para Roma, disse para os marinheiros, havia tempestade no horizonte, ele disse, vamos do mesmo jeito, navigare necesse, vivere non necesse. Quer dizer, navegar é preciso, viver não é preciso. E navio veio do latim navigium, Rodolfo, e como toda palavra portuguesa, toda não, mas muitas palavras portuguesas que têm este G no meio, navigium virou navio, assim como regnum virou reino. Então o português vulgar simplificou, foi escrito de várias maneiras essa palavra navio, mas hoje está consolidada, a ortografia precisa de estabilidade, né? Por isso tem o certo e o errado. Navio está consolidado na língua portuguesa. E, Rodolfo, mas eu gosto muito da sua intuição de jornalista. A gente diz, embarcou no Uber, embarcou no táxi, embarcou no avião, e é sempre embarcar, né? É um barco, né? É verdade, é verdade. E o Boechat também transformou esse programa no barco, né? Toca o barco. Então, o barco tá por todo canto. A gente embarca no programa e vai em frente, né, professor? E atualmente estão meio embarcados numa loucura, mas vamos deixar isso para outro assunto. Vai lá, querido Vinícius Dono. Professor... Loucura não nos falta. Desculpe, Vinícius. Loucura não nos falta, não é? Tem doidos de todo calibre atualmente, estão se manifestando. Lá em Minas Gerais não se diz que o sujeito enlouqueceu. Se diz, olha, você viu, fulano se manifestou.
Sim, ele fez tudo. Farta a produção deles, professor. E é curioso porque navio na língua portuguesa é um substantivo masculino. Na língua inglesa, the ship, né? A gente não tem a distinção masculino e feminino, mas o navio é visto como algo feminino. Assim como a palavra mar, né, professor? Il mare no italiano é masculino, la mer em francês é feminino. É muito interessante ver nos idiomas de origem latina a distinção daquilo que não tem no inglês, que é a questão do masculino e feminino. Professor, ficar a ver navios, professor, a gente já entendeu a origem de navio. Ficar a vê-los, professor. Mas a sua intervenção, sempre muito pertinente, me faz lembrar que nave é feminino e a gente usa como sinônimo de navio. O problema aí, Vinícius, é que de onde veio a palavra? Os ingleses adotaram ship, que veio lá dos alemães do Rodolfo, ship, né? E que deu esquife. E que deu esquife para caixão, o cara faz a última viagem, e deu esquife para um pequeno barco. Então sempre depende de cada língua, como ela consolida o seu gênero, que é muito complexo, não é assim simples, doravante vai ser feminino, né? E ficar a ver navios é o seguinte, a origem dessa expressão está no século XVI, quando Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir, na África, o corpo dele nunca é encontrado, nasce uma nova mitologia, que é o sebastianismo. As pessoas vão para o Alto de Santa Catarina esperando que ele vai voltar. Então, elas ficam a ver navios. Essa expressão passou também para as namoradas, as esposas, porque muitos dos que partiram na viagem das navegações, naquele mar tenebroso e muito difícil, ficaram a ver navios, porque os noivos não voltaram, como diz o Fernando Pessoa, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar salgado. Que lindo, professor. Que lindo. O poema é muito bonito. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Maravilhoso. Professor, tem uma dúvida aqui. Falando sobre navio, Camões tinha uma grande amada, salvo erro, chamada Dinamene, correto? E que ela teria morrido num naufrágio. E tem um soneto de Camões belíssimo, Lacerda e Rodolfo, que fala sobre essa dor do Camões, que perdeu sua amada num naufrágio, num acidente com um navio. A história é lindíssima, professor. Talvez seja o soneto mais lindo que, pelo menos na minha opinião, da língua portuguesa. Eu adoro Camões. Adoro Pessoa, adoro Vinícius, meu xará de Moraes, nosso xará, mas esse de Camões é lindíssimo, professor. Você se refere àquele alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, vive ou cá na terra, sempre triste. Esse poema foi quase censurado, Vinícius. Ah, foi? O Rodolfo não censuraria, porque o Rodolfo é aquele cara que não censura ninguém, né? Nem você também, nem eu, nem ninguém aqui, nem na banda censura ninguém. Mas o negócio é o seguinte, ele quase foi censurado porque ele imagina que a felicidade... Estou te dizendo de cor, você fez brotar a minha memória. Ele imagina que a amada dele será feliz lá quando ele será feliz, quando ele chega lá. Ele não diz em nenhum momento que ela está feliz porque ela foi para o céu. Nem junto de Deus, não é? Ele diz que serão felizes quando eles se juntar um dia com ela. Professor, só para arredondar, as estrofes finais são lindas, né? Se lá no assento etéreo onde subiste memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa da dor sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. É isso, professor. Tá muito bem. Vinícius Dono arrebentou a boca do balão. De cabeça, professor, de cabeça, hein? De cabeça, tem boa memória. Ô, Rodolfo, provavelmente o Camões estava mentindo para a amada, mentiu de novo na poesia, porque o homem é muito mentiroso, ele tinha várias namoradas.
Mas que poema lindo deu essa mentira, não é? Deu... Maravilhoso, professor, eu adoro. Ô, professor, o nosso glorioso Alexandre Tortoriello foi muito tempo nosso companheiro aqui na Band, é um brilhante jornalista, né? Alexandre Tortoriello, ele é de Campanha, a mesma região de Nápoles. E ele falou, Rodolfo, navio em italiano é feminino também. E La Nave Va é um dos filmes mais conhecidos de Fellini. E ele finaliza com a parte mais importante do comentário dele, professor. O Sem Papas na Língua é o que tem de melhor no rádio brasileiro. Você tá demais, viu, professor? Professor? Exagero do amigo Tortoriello, que coisa faz, Tortoriello, mas que passa? Valeu, querido professor. Se cuide, hein? Saudades.